Olá, para você que acompanha o canal Empreender, a gente começa agora mais uma entrevista especial e hoje a gente vai conversar com o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Leite, a Abraleite, Geraldo Borges, que vai conversar com a gente sobre como é que vai ser esse futuro do empreendedorismo no campo, fazer uma médiazinha de como é que foi o ano passado e também colocar um pouquinho de como vai ser o futuro dessa área de empreendimento que rende tanto para o Brasil também. Geraldo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Márcio. É um prazer para nós estarmos aqui no canal Empreender e poder falar um pouco, bater um pouco de papo aqui com vocês, falar dessa palavra tão importante que é o empreendedorismo, né? O empreendedorismo é nato do brasileiro e é nato do produtor rural, que também precisa ter um pouco mais de motivação para não deixar de ser empreendedor. Precisamos falar nisso também, né? Exatamente. E por falar em motivação, a gente tem que entrar bem nesse mérito dos produtores pequenos, né, Geraldo? Afinal de contas, é uma parcela muito grande dos produtores, mas que ainda é uma área que não tem um lucro tão vantajoso quando se trata de leite e de queijo, né? Como é que está hoje o cenário dos produtores de uma forma geral? O produtor pequeno, médio e grande, não só o produtor de leite ou de lácteos artesanais, por exemplo, mas o produtor rural brasileiro, de uma maneira geral, ele tem no sangue já a vontade de ser empreendedor. O brasileiro tem muito isso e não é diferente no campo. Mas a gente percebe nitidamente que os menores, os produtores pequenos, aqueles que têm menores condições, eles precisam, às vezes, as circunstâncias precisam ser mais favoráveis para que não haja um desestímulo, para que não haja um bloqueio desse sentido de empreendedorismo que é nato do ser humano. O médio e o grande, geralmente o médio e o grande produtor, ele já tem condições melhores de poder implementar suas ideias. Empreendedorismo também é feito de ideias. E a gente precisa ter algum tipo de apoio para que o pequeno consiga empreender. E nesse aspecto é muito importante a gente contar, inclusive, com, por exemplo, o Sistema S, o SEBRAE, o próprio Senar, que é da agricultura, outros sistemas que integram o sistema de cooperativismo, associativismo, que ajudam esse pequeno produtor, no nosso caso, o pequeno empreendedor, a poder dar passos mais largos, a poder tentar realmente ser um empreendedor naquilo, no negócio que ele está. Nós tivemos no ano de 2022 uma desmotivação muito grande, né, em decorrência de uma série de descontroles que aconteceram, principalmente após a pandemia, após os anos de 2020 e 2021. Isso se refletiu muito em 2022, em que nós percebemos um custo de produção elevadíssimo, subiu muito mais do que a correção do produto, que no caso do produtor de leite era o seu produto leite in natura, e trouxe muitas dificuldades. Mas não é só isso, né? O produtor ele passa por uma série de dificuldades porque ele tem que ser agricultor antes de ser produtor de leite. Ele tem que produzir a forragem, produzir os alimentos, a silagem dos seus animais. Então ele é agricultor antes de ser pecuarista, antes dele produzir o leite. E o pecuarista de leite, ele trabalha mais do que um pecuarista de corte, porque ele tem um manejo diário muito forte, em que ele precisa estar presente, em que a atividade exige muito da presença e da dedicação diária, diferente de uma criação de pecuária extensiva, de gado de corte, que os cuidados também existem, mas não são trabalhosos ao ponto, por exemplo, de você ordenhar 2 ou 3 vezes ao dia, ao ponto daquele que empreende, por exemplo, com os lácteos artesanais, queijos e outros derivados, terem que diariamente produzir esses derivados lácteos artesanais. Então ele passou por todo um processo de agricultura, um processo de pecuária, que envolve toda a criação dos animais, mas ele ainda tem que trabalhar essa produção dos lácteos artesanais. E ainda tem que empreender, Márcio, para vender esses produtos, colocar esses produtos no mercado, que é mais trabalhoso do que o produtor que vende o leite in natura para um laticínio ou para uma cooperativa. Ou seja, ele tem que ter praticamente 2 frentes, a produção e a distribuição. Sim, e a produção dividida em 2. Ele é agricultor e ele também é pecuarista. É justamente isso. E eu penso que o empreendedorismo tem que ser cada vez mais incentivado, tá? Pelas instituições públicas e privadas, por exemplo, a própria Abraleite, a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, por quem eu falo aqui,
que visa justamente ajudar, facilitar no que for possível, para que o produtor possa cada vez mais empreender. E é por isso que a gente trabalha muito na questão do legislativo e do executivo aqui em Brasília, para que a gente tenha políticas públicas melhores, voltadas, focadas em viabilizar economicamente, viabilizar administrativamente, viabilizar, vamos dizer assim, de maneira legal, que a atividade seja viável e que traga o resultado necessário, o resultado, inclusive, merecedor desses empreendedores, que são os nossos produtores pequenos, médios e grandes, que no Brasil, segundo o censo do IBGE, no último censo, eram 1.171.000 propriedades ou estabelecimentos produtores de leite, quase 1.200.000 estabelecimentos produtores de leite, em 100% dos estados e o Distrito Federal, ou seja, 27 unidades da federação, e em 98, quase 99% dos municípios brasileiros, com importância fantástica econômica e social dessa classe produtora, empreendedora para o país, gerando milhões de empregos no campo e nas cidades. Só no campo, Márcio, para você ter uma ideia, é algo em torno de 5,5 milhões de empregos diretos na produção de leite. Nós temos ainda empregos indiretos no campo e nas cidades. Lembrando que o processo ele é bastante complexo, envolve vários transporte da matéria-prima, que é o leite in natura, das propriedades nesses 99% dos municípios brasileiros, para os centros industrializadores, que são as cooperativas de laticínios e os laticínios em si, as empresas de laticínios. Dali, a matéria beneficiada passa pelo processo industrial, toda aquela questão de embalagem. Aí vem um novo transporte, que é aquele transporte das indústrias e das cooperativas para os centros de distribuição, para os supermercados, panificadoras e uma série de outros estabelecimentos que vendem nossos maravilhosos produtos lácteos, que com certeza você já consumiu hoje de manhã, na hora do seu almoço, vai consumir agora de tarde e de noite, porque não é só o leite, o queijo, o iogurte, a manteiga, só aquele que você consome no lanche ou no café. Você sabe que nas nossas refeições diárias, no almoço, no jantar, a culinária não vive sem o leite e os seus derivados, creme de leite, leite condensado, o próprio leite na receita e vários tipos de queijo são exemplos disso. Então, são alimentos importantíssimos para a saúde do ser humano e que está nas nossas mesas, né? Então a gente tem que, aquela questão de valorizar bastante esses produtores, né, e o trabalho que eles têm também desse empreendimento em função disso. Durante a resposta do senhor, o senhor comentou sobre desmotivação em 2022. Foi um ano muito difícil. Em março de 2022, o governo federal tomou uma medida para tentar conter a inflação, zerando a importação de 6 produtos da cesta básica, do etanol também, para tentar dar uma amenizada nessa questão. Entre os produtos estavam o queijo, né? E isso acabou dando um pouquinho de dificuldade mais para os produtores. Eu lembro que a Abraleite atuou bastante com relação a isso para reverter esse cenário. Então, esse tipo de medida, como a Abraleite hoje está trabalhando para, junto com o governo, que eu sei que você tem um trabalho muito ali político para poder trazer o que há de melhor para os produtores, para os empreendedores dessa área, que o foco é esse, trazer o que há de melhor para eles, para a produção. Então, com base nesse acontecimento que teve no ano passado, como é que está sendo o trabalho hoje para evitar que esse tipo de situação aconteça e que possa ali prejudicar, de alguma forma, o pequeno empreendedor, principalmente? Muito bem lembrado, Márcio. Realmente, a Abraleite ela é muito ligada nesses assuntos. E quando aconteceu esse episódio no ano passado, como tiveram vários outros, inclusive no governo anterior, do Temer, né, do ex-presidente Temer, quando o ministro da Agricultura era o Blário Maggi, nós também tivemos momentos que estávamos juntos, presentes, e estaremos agora nesse governo novo que se inicia, e em qualquer outro governo, enquanto a Abraleite estiver existindo, ela estará presente, como eu disse aqui, trabalhando no executivo, não só com os nossos pleitos, né, que correm dentro vamos dizer assim, dos ministérios, das empresas públicas, de tudo que é ligado ao governo federal, também dos nossos projetos de lei que correm no Congresso, né, na Câmara e no Senado, mas nós também estamos atentos às ameaças. Isso era uma ameaça naquele momento de 2022 e nós trabalhamos firmemente, junto inclusive com outras forças, e fomos ao ministro na época da Economia, trabalhamos com a ministra da Agricultura. Foi assim um trabalho eficiente que nós conseguimos reverter na época. E já aconteceram outras vezes.
Então a gente tem que estar atento, nós temos que estar atentos para, uma palavra forte, mas é a verdade, combater essas ameaças ao nosso setor. Nós temos no Brasil uma dificuldade muito grande, eu vou usar de novo aqui o empreender, porque me sinto bem aqui no canal, eu gosto dessa palavra e me sinto, a vida inteira me senti como um empreendedor, sempre fui da iniciativa privada e valorizamos muito isso. Nós precisamos entender que na nossa categoria, na nossa produção de leite, nós não temos subsídios, não temos incentivos. Então nós precisamos que o governo, no mínimo, não atrapalhe, no mínimo não crie barreiras, não cause mais dificuldades para o nosso setor. O nosso setor precisa crescer principalmente em competitividade, para que nós deixemos de ser o terceiro maior produtor de leite do mundo para ser o primeiro. Isso é um objetivo nosso, isso é um dever de casa a ser cumprido. E o Brasil precisa passar a ser um grande exportador de lácteos, trabalhar para que no futuro o Brasil seja o maior exportador de lácteos. E não é impossível, como não foi para várias outras cadeias produtivas aqui no Brasil, que o Brasil hoje é destaque mundial, como maior ou segundo maior exportador do mundo. Então, esse trabalho precisa realmente ser feito aqui em Brasília, e a ABRALEITE faz ele com muito zelo, para que a gente não tenha impeditivos, não tenhamos obstáculos mais do que já temos. Precisamos sim quebrar as amarras, criar maneiras, por exemplo, de nós sermos menos tributados. Nós temos uma cascata muito grande, sempre foi discutido isso, por um custo Brasil que inviabiliza nosso negócio, e nós precisamos realmente de evoluir nesse sentido, Márcio, porque para empreender você tem que ter um campo favorável, você tem que ter realmente um cenário que te ofereça condições do sucesso naquele seu empreendedorismo. E aí essa é a nossa preocupação todos os dias do ano e nós trabalhamos para isso. O senhor acredita que com a mudança agora que teve de ministérios, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, assumiu agora, o senhor acredita que nessa questão de subsídios, de apoio, pode ter um avanço daqui para frente com relação a isso? Que é aquilo que o senhor comentou, é uma área que infelizmente não tem tanto incentivo, de uma forma geral. O senhor acha que esse cenário pode pelo menos melhorar ao longo dos anos agora, com essa troca toda de governo? É o mínimo que tem que acontecer, Márcio, porque tirou-se, esse novo governo tirou bastante força, tirou muita coisa de dentro do Ministério da Agricultura e Pecuária, que deixou de ser do abastecimento. Por exemplo, a Conab foi para o MDA, para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e espera-se que a agricultura familiar, o pequeno produtor, tenha realmente mudanças significativas, já que essa é uma bandeira do governo eleito, já que essa é, inclusive, a motivação de se dar tanta força ao MDA, tirando de dentro do Ministério da Agricultura, e não cabe a nós aqui avaliarmos se foi uma decisão acertada ou errada. O setor está todo apreensivo, todas as instituições do setor, todos os produtores rurais do país estão muito apreensivos com essa mudança, com receio de que o Ministério da Agricultura possa deixar de ter força, possa deixar de atuar positivamente, quando a gente sabe da importância desse ministério para o país. Já que esse governo dividiu em 2 ministérios, que seja muito bem feito o trabalho nos 2 ministérios. E nós temos conversado muito com os 2 ministros, estivemos pessoalmente com os 2 ministros, e nesse início se percebe uma interação, se percebe que há um diálogo e que os 2 estão tentando trabalhar realmente juntos de verdade, não só no mesmo prédio, Márcio? Porque vão ficar no mesmo prédio, mas precisam realmente estarem juntas essas pastas, porque elas foram separadas, questão politicamente, chamaremos assim, mas a gente precisa de entender que muita coisa caminha junto. Elas trabalham em conjunto. Trabalham em conjunto. A política agrícola, por exemplo, ela vai ter que ser desenvolvida pelos 2 ministérios. Então, é necessário que também não se tenha olhos, esse governo, apenas para um dos 2 ministérios, ou apenas para o pequeno, por exemplo, da agricultura familiar, porque o pequeno que não é da agricultura familiar, o médio e o grande, obviamente que também não são da agricultura familiar, tem muita importância econômica e social para o país. Então é necessário que se entenda que quando falamos que temos 1.200.000 estabelecimentos
produtores no Brasil de leite, né? Aproximadamente 1.200.000, conforme o censo do IBGE. Uma grande parte é de pequenos produtores da agricultura familiar, bem como uma grande parte é de pequenos que não são da agricultura familiar e que estariam no guarda-chuva do MAP, agora Ministério da Agricultura e Pecuária, que não tem acesso, por exemplo, à aptidão ao PRONAF, a questão dos pronafianos, que são os agricultores da agricultura familiar, que acessam as benesses, os benefícios gerados pelo governo para o agricultor familiar. Eu vou pedir licença para o senhor rapidinho para a gente fazer um breve intervalo. Na volta a gente vai falar justamente sobre essa questão dos créditos, PRONAF, como é que deve ser o futuro aí para os empreendedores dessa área aí de leite, queijos, laticínios como um todo. A gente vai para um breve intervalo e na volta a gente continua com a nossa entrevista especial com Geraldo Borges, presidente da Abra Leite. A gente volta já. Estamos de volta com a entrevista especial no canal Empreender, hoje conversando com Geraldo Borges, presidente da Associação Brasileira de Produtores de Leite, a Abra Leite, que está falando um pouquinho sobre como é que vai ser o futuro do empreendedorismo nessa área. Geraldo, no bloco anterior a gente encerrou falando um pouquinho sobre a questão dos créditos, né? A gente tem uma nova presidente do Banco do Brasil, a Tarciana Medeiros. E aí o que a associação e o que os produtores como um todo esperam daqui para frente também com relação a isso? Será que dá para articular um pouco mais de benefícios, um aumento de crédito, um pouquinho mais de investimento nessa área? Sim, com certeza. Estivemos na posse da presidente Tarciana, estivemos também em reunião com ela no momento que estava sendo passada a presidência para ela, pessoalmente lá na sede do Banco do Brasil. Num primeiro momento, gostamos muito da maneira com que ela tratou esse assunto. Ela demonstrou realmente estar bastante envolvida não só com os produtores pequenos, que é um destaque, foi um pedido do presidente Lula a ela, inclusive, na posse, que dê total atenção aos pequenos produtores, né? Mas também ela tem olhos para o agronegócio de uma maneira geral, passando pelo pequeno, médio e grande produtor que não é da agricultura familiar, e o agro de uma maneira geral. O agronegócio, quando se fala agronegócio no país, ele envolve muita coisa, né, Márcio? Não é somente a parte de produção. Todas as agroindústrias, as nacionais e as multinacionais. É um gigante. O nosso agronegócio é um gigante que exporta praticamente a metade do que é exportado pelo país, né? Uma participação muito grande aí, algo em torno de 30% das exportações brasileiras, trazendo realmente uma vantagem muito grande para o PIB nacional. E esse setor precisa realmente ter atenção do Banco do Brasil, que sempre foi um grande parceiro da agricultura e pecuária no país, né? Existem outros bancos atuando, inclusive no governo anterior, a própria Caixa Econômica começou a atuar nesse setor, mas tem bancos privados, né, que também atuam, mas o Banco do Brasil sempre teve esse papel importantíssimo, né, de ser o grande agente financiador aí da nossa agricultura e pecuária. E esperamos que o banco consiga evoluir, crescer nessa agenda, que é muito importante, como nós já dissemos aqui, e estaremos juntos, não só levando ideias, mas cobrando. Estamos bastante apreensivos e preocupados como é que vai ser o Plano Safra, daqui a pouco chega, né? Chega março, abril, o tempo passa muito rápido, o mês de janeiro já se foi praticamente, então é uma coisa que nós estamos aqui em Brasília atentos, antenados, em reuniões, participando, trocando ideia com outras instituições do setor, ou seja, estamos bastante ligados e preocupados com essa pauta. O senhor acredita que a Rita Serrano, também à frente da Caixa Econômica, também vai ser uma parceira, vai ser de fácil diálogo também para conseguir esse mesmo objetivo também? Acreditamos sim, percebemos isso também, né, em um diálogo com ela, e acreditamos que também deve caminhar para que tenha esse mesmo perfil. A Caixa está muito recente, né, tinha sido implantada há pouco tempo, e tinha alguns ajustes, e tem esses ajustes a serem feitos, porque não é só o banco passar a trabalhar, a financiar a agricultura e a pecuária, ele precisa de ter retaguarda, ele precisa de ter cancha, ele precisa de ter realmente estrutura para atender. E a Caixa vinha preocupada com isso, e eu acredito que esse novo governo deve dar tratamento específico para que não seja somente
disponibilizar no mercado, ele precisa realmente corresponder e atender. O Banco do Brasil já tem uma expertise muito grande de muitos anos de carteira rural e a Caixa precisa evoluir nesse sentido, já que entrou para esse setor, né, no caso o setor agropecuário, sendo inclusive inicialmente a Caixa um banco com outra função, né, uma função social também, mas bem distinta, né, a questão habitacional da questão de produção rural. O senhor acredita que o Plano Safra esse ano deva ter um planejamento que vai satisfazer o setor? Eu sei que existe uma preocupação com relação a isso, mas o senhor acredita que a gente pode ter boas notícias com relação a isso? Muito cedo para dar qualquer opinião, Márcio. Nós estaremos aqui, como eu disse, cobrando, estaremos aqui participando, fazendo ser ouvido, o setor precisa ser ouvido, né? Mas é muito cedo para a gente dizer como que será, como é que ficará, por exemplo, o Plano Safra, que tem que transcorrer nesse primeiro semestre. Então nós estamos ainda no começo, né, do ano, né, em janeiro, e é muito cedo para decidirmos. Inclusive, algumas nomeações estão sendo feitas nesse governo e esperamos que errem o mínimo possível, esperamos que acertem e que o país possa crescer, possa evoluir. E nós estaremos fazendo nosso papel, não só, como eu disse, de levar ideias e sugestões, mas cobrar sempre que for preciso. Um ponto muito importante que o senhor tocou, Geraldo, é com relação à atuação da ABRALEITE. Independentemente de quem esteja à frente do poder público, é importante manter esse contato mais próximo. É importante levar, porque vocês são o caminho das ideias e necessidades de quem está no campo para levar tudo isso ao governo federal ou então outras entidades. A gente fala muito do governo, mas também de uma forma geral também. Então esse trabalho em conjunto é bom a gente reforçar que é muito importante. E esse é o papel da ABRALEITE, né? Com certeza, é justamente esse o papel dela, representar e lutar e defender os interesses dos produtores de leite de todo o Brasil. E nós fazemos isso com muita garra aqui em Brasília. E independente de quem ganhasse as eleições, nós estaríamos aqui, isso foi dito durante as eleições, e estamos aqui justamente, como eu falei, participando de forma positiva, tentando levar ideias e sugestões positivas, que cresçam o país, que façam o nosso setor deslanchar, façam com que cada vez mais nós possamos ver crescimento econômico, ver crescimento social, tudo aquilo que se espera dentro do nosso agronegócio, nosso setor específico do leite, nossa cadeia produtiva do leite, mas também a gente está atento para cobrar sempre que for necessário, cobrar realmente atitudes corretas, cobrar acertos quando existem erros. Tudo isso é papel de uma entidade representativa que tem sede em Brasília, aqui na capital, e que trabalha de segunda a sexta, todas as semanas, nessa esplanada dos ministérios aqui, essa gigante esplanada, com todos os ministérios, a Câmara, o Senado, o setor judiciário também, os três poderes estão aqui, como também nas empresas públicas e tudo aquilo que está aqui adjacente em Brasília, que tem a ver com o sucesso da nossa atividade. Geraldo, deixando um pouquinho de lado essa questão política e entrando realmente na questão dos empreendedores, dos produtores rurais, produtores de laticínios, né? Como é que o senhor sente que está o setor? O senhor sente um otimismo por parte desses produtores com relação não só a 2023, mas também com relação ao futuro dessa área? Como eu disse no início da nossa conversa, o produtor ele é um guerreiro, né? Eu falei que ele é muito empreendedor, que isso está no sangue do brasileiro e não é diferente no produtor rural. Então, assim, por mais que tenhamos tido dificuldades e que possamos vir ter dificuldades, o produtor realmente ele é um abnegado, ele é uma pessoa que dedica mesmo para colocar os alimentos na mesa de todos os brasileiros e muitas das nossas cadeias colocar os alimentos na mesa de muita gente no mundo todo. Nós trabalhamos, inclusive, para que sejamos também grandes exportadores de lácteos e colocarmos também alimentos lácteos na mesa de vários países no mundo inteiro. Exportamos muito pouco e trabalhamos muito também para criar a viabilidade de sermos um grande exportador, sermos mais competitivos, né? E essa pauta ela é complexa, ela passa por desoneração da cadeia, ela passa por questão sanitária, ela passa por questão de competitividade financeira, uma série de itens que têm que ser trabalhados, mas também precisamos de um governo ativo e que possa trabalhar não só os protocolos com outros países, mas também a questão de boa relação para que nós possamos estar exportando para os países compradores.
Hoje, qual é a maior necessidade do setor? São muitas, né? Existem os problemas que dependem de governos, tanto os estaduais quanto federal. Existem também os problemas intrínsecos da iniciativa privada. Por exemplo, os elos do setor precisam se unir mais, precisam trabalhar em convergência maior. Nós temos ainda uma relação complicada que precisa evoluir, melhorar muito, entre, por exemplo, o elo da produção, são os produtores, com o elo da industrialização, que são os laticínios. Também precisamos perceber uma melhora de relacionamento, uma evolução dos laticínios com o setor supermercadista, aquele que vende ao consumidor, o terceiro elo do setor, que é a comercialização. Isso precisa amadurecer. Agora, em relação ao período que nós estamos, início de governo, início de ano, nós temos uma série de fatores que precisam ser trabalhados. Por exemplo, a desoneração da nossa cadeia produtiva do leite. Nós temos muitos produtos, muitos equipamentos que precisam ser desonerados, que são necessários para a nossa evolução em produtividade, em qualidade, que faz parte da nossa pauta de competitividade que precisamos ter. Então, se temos uma tributação que viabiliza o crescimento tecnológico, a tecnificação nas propriedades, nós não vamos atingir uma competitividade satisfatória para que a gente possa colocar o nosso produto lá fora competindo com outros países que não têm essas mesmas dificuldades que o Brasil tem. E além da desoneração de impostos, pelo menos tentar reduzir, enxugar um pouco isso para facilitar um pouco mais dos investimentos nessa área, existe algum outro caminho também que possa ajudar os produtores a crescerem? Sim, principalmente o pequeno produtor, ele carece muito de assistência técnica, ele carece muito de uma ajuda que é necessária, que quando fala-se em grande produtor ou médio produtor, ele contrata uma empresa de assistência técnica. Mas a gente não vê essa facilidade com um pequeno produtor, que às vezes precisa de orientação para melhorar a gestão dele, e isso tem que continuar crescendo no país, porque nós precisamos de melhorar os nossos índices de produtividade, por matriz, por propriedade ou por produtor que seja. Precisamos evoluir em várias pautas, como eu já falei aqui, a questão sanitária. Então, assim, é uma série de fatores que precisam ser trabalhados, e a gente precisa ver isso também nos estados, Márcio. Por exemplo, as ATERs, as empresas de assistência técnica, aqui no Distrito Federal chama Emater, por exemplo, elas precisam ter mais atenção dos seus governantes, né? Os governadores precisam de ter mais olhos, destinar mais recursos e fazer com que esses órgãos funcionem verdadeiramente, porque tem um papel muito importante de levar a esse pequeno que não tem recurso, não tem condição, aquilo que ele precisa, orientação, ajuda, para que ele tenha uma melhor gestão, que ele tenha uma melhor tecnificação. E precisa de criar maneiras de incentivar, por exemplo, oferecendo linhas de crédito, fazendo, por exemplo, com que o Plano Safra tenha olhos para esses pequenos, que precisam ter linhas específicas de incentivo para que eles possam crescer, possam evoluir, possam empreender. Para a gente encerrar, nossa entrevista está chegando ao fim. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para os produtores que são empreendedores também e para quem tem vontade de entrar nessa área. Vale a pena continuar lutando, batalhando? Então eu queria que o senhor deixasse o recado do senhor com relação a isso. Sim, Márcio, todos os produtores precisam continuar sendo como vocês são. Sempre foram guerreiros, sempre foram empreendedores natos. Vocês realmente fazem bonito, fazem bacana para o nosso país, um exemplo, e continue assim. Continue com perseverança, lutando por aquilo que é necessário para a sua categoria. Mostrem união e força, não só com a Abraleite, mas com os seus sindicatos, a cooperativa, ou seja, as entidades que compõem o nosso setor e que nos representam, nós produtores. Sejamos nós mesmos, produtores, guerreiros, atuantes, que colocamos alimentos importantes e nobres na mesa de todos os brasileiros. Geraldo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, pelo seu tempo. Eu tenho certeza que as pessoas entenderam um pouquinho mais como é que funciona a Abraleite e quem sabe aí tem um incentivo a mais para investimentos e empreendedores nessa área também, né? Obrigado pela participação. Nós agradecemos a oportunidade, contem sempre conosco, um prazer estar aqui com vocês e prazer falar para todos que nos assistem. Para você que acompanhou a gente, obrigado pela sua audiência. A entrevista especial fica por aqui, mas continue ligado com a gente aqui no canal Empreender, onde você já sabe, né? Assistir é um bom negócio. A gente se encontra. Até mais. Tchau.